de hoje eu vou te ensinar 3 passos de como se tornar uma maquiadora empreendedora, ou seja, uma maquiadora que se preocupa de fato com o seu cliente, que é o mais importante. Afinal de contas, não existe um empreendimento sem clientes, então o fato de você ser uma maquiadora empreendedora é sempre colocar a sua cliente em primeiro lugar. Então, com esses 3 passos, nós vamos conseguir te guiar a ter uma maquiagem perfeita para sua cliente e assim acabar satisfazendo ela e com isso conquistar cada vez mais e mais clientes. Então são 3 passos super fáceis que você pode aplicar hoje mesmo, sem necessidade de investimento, de material, sem nada. São realmente coisas na prática que eu vou te ensinar. Então aproveita, porque isso aqui eu nunca vi ninguém falando, então é muito bom que eu vou te falar agora. Primeiramente, vamos entender, o que é uma maquiadora empreendedora, Quem é empreendedor sabe que a razão do seu empreendimento estar de pé e estar funcionando é o seu cliente, Então, quanto mais você agradar ele, chegar no resultado que ele espera, mais retorno financeiro você terá e também cada vez mais clientes. Por quê? Um cliente satisfeito, ele vai muitas vezes te indicar para outros. Então, é isso que é a chave do negócio. Então, quando você entende que você não é somente uma maquiadora, você não quer se tornar somente uma maquiadora, e sim uma maquiadora empreendedora, que quer realmente montar um negócio através disso, você consegue destravar uma série de ideias na sua cabeça que podem estar presas aí a somente, eu tenho que aprender uma técnica de maquiagem, eu tenho que aprender a fazer uma pele perfeita. Só que muitas vezes não é isso que vai te fazer chegar aonde você quer, que é o quê? A sua cliente satisfeita. Entende? Então, não adianta você saber fazer todas as técnicas de olhos, todas as peles possíveis e a sua cliente no final do dia, aquela que senta na sua cadeira e tá realmente pagando pelo seu serviço, não sair satisfeita. Entende o que eu quero dizer? Então, se você tá realmente fazendo uma maquiagem e não tá se preocupando, só tá querendo colocar ali o que você aprendeu em cursos, sem realmente entender o que a sua cliente precisa, não vai adiantar. Aquilo ali não vai te trazer retorno. Você pode até postar no Instagram e acabar bombando, pode ser uma maquiagem super curtida, super viralizada, mas será que a sua cliente vai te indicar depois? Será que a sua cliente, ela vai falar com gosto de você? Não, olha, vai nessa maquiadora porque ela é fantástica, ela me atendeu super bem, ela entendeu de fato o que eu precisava e o que eu buscava com a maquiagem. Então, quando a pessoa, ela fala isso de você, não precisa falar mais nada. Quem tá do outro lado ouvindo já vai entender que você é um profissional diferenciado. Então, entenda a primeira parte, O que é uma maquiadora empreendedora? É uma maquiadora que se preocupa com o cliente, porque sabe que o futuro do negócio está nas mãos do seu cliente. Então é isso. A gente não tá somente atrás de técnica, somente atrás de melhoria de produtos, de investimento, enfim, mas sim de agradar o seu cliente, a sua cliente. Isso é o mais importante. Então, entendido isso, agora sim, nós vamos para os 3 passos. O primeiro passo seria, na verdade, um método que eu criei, que é o método dos pesos. Então, como assim método dos pesos, Bruna? Basicamente, é como se fosse uma ideia visual que você vai ter do rosto da sua cliente, só que bem rápida e bem fácil, porque a gente sabe que na hora do atendimento a gente não tem muito tempo, a gente precisa ser ágil, muitas vezes a cliente também está com pressa, então o fator tempo no atendimento é muito importante. Mas para você conseguir fazer a maquiagem dela, que ela realmente quer se sentir bonita, para você chegar nesse resultado, você precisa de uma análise, pelo menos, que seja aí rápida, para que você consiga entender o que é certo e o que é errado para a maquiagem dela, entende? Então, tudo bem, o tempo é importante na maquiagem, mas será que você tá, de fato, avaliando ali no pré-atendimento o que é bom para ela? Então, isso é muito importante. Então, através desse método, que é o método dos pesos, eu vou te explicar basicamente o que você vai fazer na hora que chegar a sua cliente. Então, a cliente chegou, você recepcionou ela tá na sua cadeira e você vai iniciar o atendimento. Você vai lá perguntar para ela o que ela quer fazer, quais são as preferências dela, qual é o gosto dela. E tá tudo bem nisso, mas eu quero que nesse momento que você esteja ali olhando para ela, você pense assim: o que eu tô vendo no rosto dela que tá em muito destaque? E é literalmente isso. Então, o método dos pesos significa basicamente você entender o que está pesando no rosto dela. Só isso. É bem simples e bem fácil. Isso pode te mudar drasticamente na questão do resultado da sua maquiagem. Se você entender o que pesa no rosto da sua cliente, você pode ter uma maquiagem cada vez melhor.
Por quê? Uma vez que você entende que determinada área do rosto da sua cliente está em destaque, você vai tomar cuidado para não exagerar nessa área. Entende o que eu quero dizer? Porque senão a maquiagem vai ficar pesada. E não pesada no sentido de necessariamente escura, mas pesada de, ao invés de realçar a beleza dela, acabar tirando a beleza dela. Então, com esse método, você vai fazer o seguinte. Você vai pensar assim, bom, eu tô olhando aqui pro rosto da minha cliente, frente a frente, e eu acho que a sobrancelha dela é o que mais realça, né? No rosto dela é o que tá em maior destaque. Perfeito. Então você já entendeu que a sobrancelha é muito marcante no rosto dela. Então você vai tomar cuidado na hora de marcar as sobrancelhas dela. Por quê? Se você marcar demais, você entende que aquela área já está em destaque, você vai dar mais destaque para uma área que já está em destaque. Qual é a necessidade? Nenhuma, entende? Então é por isso que você vai aplicar esse método, para que você consiga reduzir também as suas chances de erro. Então assim, isso é uma coisa tão simples de se fazer na prática, né? Porque você tá ali conversando com a cliente, você tá olhando efetivamente pro rosto dela, então qual que é a dificuldade de você olhar pro rosto dela e tentar, né, analisar ali rapidamente o que você acha que pode estar com uma falta de harmonia. Então, o que você acha que perante o restante do rosto dela tá um pouco exagerado, um pouco maior, enfim. Então, por exemplo, tem muitas clientes que têm os olhos bem grandes já. E às vezes os olhos da cliente são muito grandes perante o rosto, tá? Então, é importante você também analisar individualmente. Porque às vezes uma pessoa tem um olho muito grande pro rosto dela, que é um rosto menorzinho, é um rosto que ela não tem muita bochecha, não tem muita boca, não tem muito nariz, mas o olho dela tá em destaque demais. Então, às vezes, por exemplo, se você faz um olho preto numa pessoa que já tem um olho em destaque e um rosto muito pequeno, meu Deus, pode ser que ali acabe assustando, entende? Então, ela não vai se identificar, não vai ser uma maquiagem que vai valorizar a ela. Por quê? Porque o olho dela já é grande. Então uma técnica, né, como a do olho preto, que acaba por muitas vezes aumentando e dando profundidade pro olhar, não é talvez a técnica que vai valorizar mais ela, entende? Talvez você pode até fazer uma técnica mais escura, não tem problema, mas tente entender de que maneira você pode tirar um pouco do peso dali, né? Então talvez não passar muito preto embaixo ou não subir muito essa sombra preta. Então tente entender nessa questão dos pesos o que você pode fazer para sim agradar a sua cliente, fazer a técnica que ela quer, mas também com coerência. Então, olha, eu sei que aqui é uma área em destaque, então eu vou com mais cautela, eu vou subir menos a sombra, eu vou colocar uma sombra não tão escura, um pouco menos escura, em vez de um preto, um marrom escuro. Então, para talvez trazer um equilíbrio aí para maquiagem. Isso é uma coisa tão simples de se aplicar, tão simples, e que pode de fato modificar a sua técnica. Já faz cerca de 2 anos que eu aplico essa técnica nos meus atendimentos. As minhas clientes talvez nem imaginam, mas eu sempre estou avaliando o rosto dela, desde o momento que eu as recepciono na porta até o momento do final do atendimento. Então eu tô sempre ali analisando o rosto dela e tentando entender, né, o que pode ser feito para tirar um pouco do peso, às vezes de uma região que naturalmente é maior, e é normal. Tá? É uma coisa que é normal, a gente sempre vai ter uma região do rosto que vai estar em destaque. Por exemplo, no meu caso, meu nariz de perfil, ele sempre vai ser maior que o restante do meu rosto, mas é uma coisa natural, é minha, então eu tenho que respeitar isso. Mas talvez exista uma forma, né, de maquiar o meu rosto, e sim, existe, que não torne isso um peso. Então, por exemplo, alguns tipos de contorno para o meu nariz acabam ficando exagerados, porque de perfil é nítido essa diferença. Então, eu não vou dar esse exagero, entendeu? Então, eu não vou acabar pesando em uma área que já é pesada. Então, eu sempre tendo a optar pelo leve nessa questão. Não necessariamente uma maquiagem leve, isso é muito importante ser dito, porque nem sempre maquiagem leve é o gosto da sua cliente, então você precisa também entender isso. Maquiagem leve não é maquiagem para todo mundo, assim como maquiagem mais pesada, maquiagem com alta cobertura, também não é para todo mundo. Mas você vai ter que entender aí que o gosto da sua cliente tem que prevalecer, porém, você tem que respeitar ali uma questão de harmonia no rosto dela. É claro que tudo isso que eu tô te falando, se você tiver os entendimentos de visagismo, é muito mais fácil de aplicar, é muito mais fácil de você desenvolver na hora do atendimento, porém, para uma análise rápida, para quem não tem conhecimento, para quem não sabe de fato o que é visagismo e não aprendeu isso na prática, só esse método dos pesos do rosto
você já vai conseguir transformar talvez aí a maquiagem da sua cliente e ter um resultado muito satisfatório. O segundo passo também é um passo que envolve essa questão da análise do rosto. Então, no segundo passo, eu vou te indicar o seguinte: você vai pegar o seu celular e antes de fazer a maquiagem, você vai posicionar a sua cliente bem reta, preferencialmente de frente para uma luz. Pode ser da luz natural ou também de uma ring light, um LED, enfim, da luz que você tiver, e você vai tirar uma foto dela do antes. Você pode até dizer que é uma foto para portfólio, para internet, para realmente você ter ali o resultado do antes e depois. Porém, você não vai só ter essa foto do antes e depois. Você vai ter a foto do antes para você analisar friamente na imagem do celular, que muitas vezes revela pequenos detalhes que a gente não olha a olho nu. A gente não consegue às vezes perceber, às vezes, por exemplo, uma diferença de altura de sobrancelha, olhando rapidamente. Mas na foto, eu tenho certeza que você vai conseguir captar isso muito mais fácil. Então, por exemplo, qualquer diferença em questão de altura, harmonia, diferenças de um lado para o outro do rosto, você vai conseguir captar mais facilmente com uma foto do celular, porque dessa maneira você consegue olhar ali a imagem fixada, então a imagem parada, e olhar, olha, esse lado é um pouquinho mais levantado do rosto dela, esse lado é um pouquinho mais caído, desse lado essa parte da mandíbula é um pouco mais ressaltada, esse não é. Então você consegue aí perceber pequenas diferenças que você pode acabar disfarçando na maquiagem. Então é uma técnica muito legal, associada à técnica dos pesos, né, ao método dos pesos, é perfeita, porque você vai olhar primeiro de uma maneira geral pro rosto da sua cliente, você vai olhar de maneira que você vai ver tudo e você vai ver de fato que olhando pessoalmente o que pesa mais, mas aí depois você tira a foto e vê que ali nos detalhezinhos podem ter coisas que também estão com uma leve desarmonia que você pode acabar corrigindo na maquiagem. Então, essa técnica da foto do antes é muito bom, porque além também, né, de você fazer essa análise, você tem de fato o antes e depois sua cliente para você postar nas redes sociais e conseguir atrair também, né, um efeito mais positivo, porque a pessoa vai conseguir ver que você captou, né, ali os pontos diferentes do rosto dela e conseguiu disfarçar isso, né? Lembrando que com a maquiagem a gente nunca muda completamente. É muito difícil a gente mudar 100%, né, das desarmonias do rosto. Porém, a gente consegue sim disfarçar a maioria delas. Então, só por disfarçar, a sua cliente vai ficar muito satisfeita e nas redes sociais também você vai fazer um maior sucesso, porque imagens de antes e depois impactam muito. Mas assim, qual que é o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é um passo que provavelmente você tem medo de fazer. Eu tô te falando isso porque eu também já tive, mas hoje eu confio no meu trabalho a ponto de fazer isso tranquilamente, mesmo sabendo que hoje, por exemplo, eu não precisaria, porque muitas vezes eu já tenho esse feedback, que é o que a gente vai falar depois, das clientes naturalmente. Porém, se você tem medo, né, de perguntar para sua cliente como foi a performance da sua maquiagem, talvez você esteja meio insegura ainda. Mas você precisa desse feedback. Você precisa desse feedback para você evoluir e entender, talvez, quais são os pontos da sua maquiagem que estão desalinhados. Então, por exemplo, como que a gente sabe que um negócio está indo mal? Né? Pelo número de vendas. Então, nossa, não tá vendendo nada esse mês, meu Deus, o que aconteceu? E você vai tentar entender, né? Aconteceu alguma coisa, a loja ficou fechada, aconteceu algum problema na internet, nas entregas, nos envios. Houve alguma coisa? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? A mesma coisa você vai fazer com a sua maquiagem, né? Porque não adianta nada você olhar a maquiagem, achar que tá bonita, a sua cliente pode até falar que tá bonita, mas se você não tem um feedback. Então, olha, você precisa entender de fato, a fundo, o que deu certo na sua maquiagem, né, na maquiagem da sua cliente e o que não deu, para que você possa tentar evoluir naquilo que de fato está ruim. Às vezes você está treinando tanto, às vezes, por exemplo, o esfumado do olho, que é uma coisa que você pode até já ser boa, mas talvez a pele não é tão duradoura, então a sua cliente pode reclamar disso. Então você precisa sim, né, digamos, fazer essa pesquisa com o seu cliente, que é a pessoa que consome o seu serviço, para entender a fundo, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me dedicar naquilo, para que você consiga evoluir. Só você perguntando, só você sabendo de fato esse feedback da maioria das suas clientes, para você conseguir evoluir. Sem esse feedback, sem ter essa noção do que está dando certo e o que não está dando certo na sua maquiagem, você não vai conseguir evoluir, você não vai sair do lugar. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala que a maquiagem está bonita, mas pode ser que ao longo da festa a maquiagem saiu, o delineado borrou, enfim, uma série de questões. Então, você precisa entender,
né? Não só ali depois que você já mostrou pra ela, que tá pronta, perfeita, intacta, mas também depois de horas, porque a maquiagem, a gente sabe que tá muito associada também à duração. Então, se não tá durando, como assim, né? Então, você precisa tentar entender o que aconteceu para que você possa melhorar. E muita gente acaba tendo muito receio, né, de fazer uma coisa dessas, que é perguntar para sua cliente se ela gostou, se deu certo, como foi e como performou aquela maquiagem. Mas você não pode ter medo disso. Na verdade, perguntar para sua cliente se deu certo ou não a maquiagem ao longo das horas é o que vai te salvar. É o que vai fazer você entender aonde você tem que melhorar, exatamente aonde você tem que melhorar. Foi só assim, a partir de feedbacks negativos, inclusive, que eu melhorei o meu atendimento, que eu melhorei a minha técnica. Então, é isso que você precisa entender. A chave para a sua melhora tá no feedback da sua cliente. Você precisa tentar entender os melhores pontos da sua maquiagem e mantê-los, e os que estão em piora, você precisa melhorar. Então você vai se dedicar ali no que você sabe que tá ruim, e o que tá bom você mantém. Você tenta melhorar, mas você foca no que tá ruim, porque o que tá ruim, você precisa de fato chegar a um nível de excelência. Então quando você chega nesse nível de excelência, aí é só manter, entende? O que você vai fazer basicamente? Você vai mandar uma mensagem para sua cliente, não no dia do evento, tá? Nunca no dia do evento, porque a pessoa tá ali curtindo, comemorando, então é uma questão de respeito acima de tudo, tá? Mas você vai mandar no dia seguinte ou até mesmo alguns dias depois, para também dar um tempo para sua cliente conseguir às vezes se recuperar, enfim, fazer todos os pós desse evento que ela teve, né? Pode ser uma noiva, uma debutante, uma formanda, então tem questão de entrega de vestido, de limpeza disso, enfim, então são muitas coisas, né, que às vezes a pessoa precisa resolver depois de um evento. Então nunca pergunte assim na mesma noite ou logo pela manhã, dê ali um tempinho para a cliente também conseguir respirar, né, gente? Então, feito isso, né, passado alguns dias, um dia pelo menos do evento da sua cliente, você vai mandar uma mensagem para ela, vai falar: oi, fulano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai falar: olha, queria te agradecer mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Sempre agradeça o fato dela ter sido sua cliente, tá? E isso tem que ser genuíno. Não adianta você agradecer a sua cliente por ser a sua cliente e não ser grato. Não adianta você querer ter cada vez mais clientes, mas sempre reclamar delas. Então, se você agradece o fato dela ter te escolhido, agradeça de coração, seja realmente grata. Entenda que com ela é um passo a mais para que você se torne cada vez melhor. Então ela faz parte da sua jornada, parte da sua trilha. Você está trilhando um caminho e cada cliente é importante para que esse caminho vá se abrindo. Então, de fato, seja grata à sua cliente. Então você vai falar: olha, fulana, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez por ter me escolhido para esse evento. Fico muito feliz. Espero que você tenha gostado e que tenha dado tudo certo. Você não vai necessariamente perguntar: e aí, deu tudo certo? Porque dessa maneira passa um pouco de insegurança, entende? Você afirmando, digamos assim: olha, eu espero que tenha dado tudo certo, você mostra que de fato você está preocupada, né? Então você tinha ali uma preocupação de que tudo saísse conforme ela desejava, mas que você também, por outro lado, se garante de certa forma que tenha dado certo, né? E aí ela vai te falar o que aconteceu. E você vai colher ali o máximo de informações possíveis, literalmente, o máximo de informações possíveis. Os mínimos detalhes são o que importa, tá? Tem pessoas que são mais breves, tem pessoas que se estendem um pouco, mas de ambas as formas, você precisa entender e avaliar ali o que a sua cliente falou que você pode falar: isso aqui eu acertei, aquilo ali eu preciso melhorar. Então, por exemplo, às vezes a sua cliente pode falar: olha, eu adorei a maquiagem, ficou perfeita, todo mundo elogiou, tá? Um fator muito importante é todo mundo elogiou. Quando ela fala isso, provavelmente ela se sentiu muito bem e deu super certo. Porém, pode ter aí alguns errinhos também a serem corrigidos, né? A gente sabe que a gente tenta fazer tudo perfeito, porém nem sempre sai tudo perfeito. A nossa meta é sempre a excelência, mas a gente sabe que algumas vezes alguma coisa pode passar em branco. Então é importante ter esse feedback para se atentar nesses detalhes. Então ela vai falar: olha, deu tudo certo, todo mundo elogiou minha maquiagem, mas os cílios descolou. Aí você vai pensar: poxa, os cílios descolou. E aí o que você vai falar depois
né? Isso é muito importante também. E depois dito isso, né, você também precisa respondê-la. Então, não adianta ter medo só de perguntar, mas também depois da resposta você precisa respondê-la novamente. Então, o que você vai perguntar? Então, o que você vai falar para ela? Basicamente, você vai falar: ah, tá certo, muito obrigada pelo seu feedback. Eu entendo que tudo deu certo e que possa ter tido esse erro. Peço desculpas, talvez, mas vou trabalhar com todo o meu esforço para me tornar uma maquiadora ainda melhor no seu próximo atendimento. Dessa maneira, você coloca para sua cliente que não é simplesmente um erro para você, não passou batido, você não simplesmente ignorou o fato de que o cílio descolou e não se importa com ela. Você está seriamente preocupada, né? E você se vê realmente como responsável do seu negócio para se tornar uma maquiadora empreendedora e você quer, de fato, a excelência. Então, você poderia falar: ah, tá bom, obrigada. Mas não, você fala: olha, muito obrigada, mas eu vou realmente me esforçar para que no seu próximo atendimento saia com excelência. Então, dessa maneira, você prova para a cliente que, olha, realmente ela é uma pessoa muito dedicada, porque ela tá falando que ela vai se esforçar para conseguir entregar ainda mais. Então, caramba, eu acho que realmente ela é uma profissional muito boa. Ela pode ter errado nisso, mas se eu sei que ela vai melhorar, se eu sei que ela tá preocupada com isso, já mostra que ela é uma profissional diferenciada. Entende? Porque a maioria das pessoas erram muito e não querem melhorar. E eu já fiz parte desse time, tá? Eu assumo isso, assumo minha culpa. Também já errei muito, também não aceitava críticas. Mas quando eu comecei a ouvir as críticas com um outro olhar, um olhar de, tá, eu preciso melhorar nisso aqui, eu comecei a evoluir. E foi a partir dali a minha evolução. Então é isso que eu quero te passar hoje. O feedback da sua cliente vai ser essencial para o seu crescimento. Não adianta ter medo dele, não adianta querer também que ele seja sempre positivo. Não vai ser sempre positivo e tá tudo bem. E digo mais, caso você queira, né, realmente ser uma maquiadora de excelência, você pode até mesmo tentar oferecer algum benefício para ela da próxima vez, porque ela já confiou uma vez no seu trabalho, teve algum erro ali no meio do caminho, mas na próxima vez você pode, por exemplo, falar assim: olha, tá certo, agradeço muito o seu feedback. Por razão desse acontecimento no processo da maquiagem, eu quero te oferecer então um benefício na sua próxima maquiagem. Na sua próxima maquiagem você ganha 50% de desconto. Ou na sua próxima maquiagem você realmente ganha maquiagem, enfim. Então você pode tentar dar algum benefício para ela, primeiro pela confiança depositada no seu trabalho, depois porque ela foi honesta com você e porque ela tá te ajudando a evoluir. Ela não está te criticando, ela está te ajudando a evoluir. Então, para que você possa evoluir, também você precisa depois se testar. Então, não adianta você falar: olha, eu vou melhorar, mas será que você melhorou mesmo? Então, quando você atender novamente essa cliente, se ela voltar com você, você precisa de fato ter evoluído, entende? Então, falando dessa forma, você prova para ela que realmente você está firmando basicamente um compromisso. Olha, na sua próxima maquiagem, você vai ganhar um benefício de 50% de desconto para ter uma maquiagem com excelência, porque eu vou me dedicar nos mínimos detalhes para que isso não aconteça mais. Então, olha o diferencial que você está propondo, tá? Isso é muito importante, isso é muito fora da curva. Tá? A maioria dos profissionais não fazem isso, não são adeptos dessa ideia. Eu entendo, cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu acho que quando você coloca o cliente nesse papel, a sua chance de crescimento, a sua chance, né, de realmente expansão é muito maior, né? A chance de você conseguir agradar o seu cliente é muito maior. Então, quem pensa assim, os profissionais que pensam dessa maneira, tá? Eles geralmente estão à frente. São profissionais preocupados ali com os mínimos detalhes, com a entrega, com a experiência, com tudo que faz parte ali do processo do seu serviço, produto, enfim. Então, todos os profissionais que eu vejo hoje que estão em destaque no mercado em alguma área específica são profissionais que estão ali preocupados com os mínimos detalhes, dos acertos aos erros. Então, você tem que pegar esse feedback da sua cliente, tá? Faz parte dos 3 passos para você se tornar uma maquiadora empreendedora, né, e entender que o mais importante é sim a satisfação da sua cliente, é você pegar o feedback da sua cliente. Não adianta você aplicar o método dos pesos, não adianta você fazer a foto do antes, você ver realmente, mas você não entender às vezes que o pós, né, ali no decorrer do evento dela, pode ter tido também algum erro. Então,
você precisa se preocupar com isso também. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado com essas dicas, que elas possam de alguma maneira aí contribuir para o seu crescimento profissional e fazer com que cada vez mais você consiga mais clientes e consiga expandir nesse ramo da maquiagem que eu amo tanto e que eu quero tanto que cada vez mais tenhamos maquiadoras empreendedoras, aquelas que visam o bem-estar e realmente a satisfação total da sua cliente. Então é isso, se você tem alguma dúvida ou quer também alguma dica, né, específica sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar nisso também. Então não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e lembre-se que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui falando sobre maquiagem e empreendedorismo. Então é isso, um beijo!